Olá a todos e sejam muito bem-vindos. É um enorme prazer estar aqui convosco hoje para falar sobre um tema que sei que preocupa muitos investidores portugueses, isto é, como declarar corretamente os vossos criptoativos no IRS. Este webinar foi desenhado especialmente para vós, investidores, que querem fazer as coisas bem feitas, que querem estar em conformidade com a autoridade tributária, mas também, e isto é muito importante, que querem otimizar a vossa situação fiscal. Não pagar impostos a mais, mas também não correr riscos de inspeções ou coimas. Vamos passar aproximadamente 1 hora juntos e garanto-vos que no final vão sair daqui muito mais confiantes sobre como preencher o IRS, como aproveitar a famosa isenção dos 365 dias e como evitar os erros mais comuns que podem custar muito caro. O meu nome é Adriana, trabalho na Finbooks e já ajudámos milhares de investidores em Portugal a declarar corretamente. Vamos a isto? Antes de começarmos, deixem-nos dar um mapa do que vamos cobrir hoje. Porque isto é importante. Porque a tributação de criptoativos em Portugal não é simples. Há vários anexos, várias regras, vários cenários. E se não perceberem a lógica por trás, vão-se perder completamente. Vamos começar por falar sobre como preparar-se para a declaração. Porque acreditem, a maior parte do trabalho não é preencher o formulário, é preparar os dados. Se os vossos dados tiverem uma confusão, vão ter problemas. Depois, vamos entrar no enquadramento fiscal. Como é que Portugal realmente tributa criptoativos? O que é que se conta como rendimento? O que é uma mais-valia? Quando é que estão isentos? De seguida, vamos mergulhar fundo nos anexos G e G1. Estes são para as mais-valias. G é quando pagam imposto. G1 é quando estão isentos, mas têm de declarar na mesma. Sim, ouviram bem. Mesmo isentos, têm de declarar. Depois temos o anexo B, que é para quem tem atividade profissional com criptoativos. Traders de alta frequência, mineradores, validadores. Vamos falar também no anexo J, que é crucial, porque a maioria de vocês usa exchanges estrangeiras, como a Binance, a Coinbase, a Kraken, e isso muda tudo. Por fim, vamos ver prazos e pagamentos. E claro, como é que a Finbooks automatiza todo este processo para vocês. Preparados? Então vamos começar. Antes de entrarmos nos detalhes fiscais, deixem-nos apresentar-vos a Finbooks, para perceberem o que está a falar e porque é que criámos esta plataforma. A Finbooks é uma plataforma SaaS, Software as a Service, especializada em fiscalizar criptoativos. E o que é que isto significa na prática? Significa que nós conectamos diretamente as vossas exchanges, mais de 200 exchanges e wallets suportadas, importamos todo o vosso histórico de transações e fazemos algo que é absolutamente crucial. Rastreamos os períodos de detenção. Porquê é que isto é assim tão importante? Porque em Portugal, se tiverem um criptoativo por mais de 365 dias, estão isentos de impostos quando venderem. É uma diferença brutal. Podem ser milhares ou até dezenas de milhares de euros de imposto que não pagam legalmente apenas por esperarem um só ano. Mas aqui está o problema. Se tiverem 50, 100, 500 transações, como é que sabem quais criptos compraram há mais de um ano e quais compraram há menos? E se transferiram entre exchanges? E se fizeram swaps manualmente? É completamente impossível. A Finbooks faz isto automaticamente. Aplicamos o método FIFO, First In, First Out, que é obrigatório em Portugal, calculamos os períodos exatos, separamos o que está tributado do que está isento, convertemos tudo para euros nas taxas oficiais do Banco de Portugal e preparamos relatórios prontos para submeterem no Portal das Finanças. Já temos mais de 15 mil investidores europeus a confiar em nós e hoje vou mostrar-vos exatamente como tudo funciona. Agora, quero que visualizem comigo uma realidade que todos vocês conhecem bem. Olhem para este slide. Vejam estes logótipos todos. Temos a Binance, temos a Coinbase, a MetaMask, temos a Uniswap, a Kraken, a Crypto.com. Quantos de vocês têm ativos em mais do que uma destas plataformas? Levantem a mão. Mentalmente, levantem a mão. Eu aposto que são quase todos vocês. E isto é perfeitamente comum. O investidor moderno não opera só num sítio, porque cada plataforma tem as suas vantagens. A Binance tem taxas baixas e muita liquidez. A Coinbase é mais segura e regulada. A Kraken tem ótimos staking yields. Usam uma ledger para guardar os vossos bitcoins a longo prazo. Fazem swaps na Uniswap para aproveitar oportunidades de DeFi. Isto é ser inteligente. Diversificação de custódia, acesso a diferentes produtos, otimização de taxas. Mas, e isto é um grande mas, cria um problema fiscal enorme. Porque cada uma destas plataformas encontra-se num país diferente, exporta dados em formatos diferentes, usa moedas diferentes. A Binance está em Malta, a Coinbase nos Estados Unidos, a Kraken na Estónia. E quando chega a altura de declarar o IRS, vocês têm de juntar tudo, reconciliar tudo,
calcular períodos de detenção através de transferências entre plataformas, identificar o que é nacional e o que é estrangeiro. E isto é um verdadeiro pesadelo. E é exatamente por estes motivos que a maioria das pessoas ou não declarar, o que é errado e muito arriscado não declarar, ou declara mal. Também, novamente arriscado. Ou pagam o contabilista que também não percebe de cripto. Caríssimo e muitas vezes é errado na mesma. A boa notícia, há uma solução. E é isso mesmo que vamos ver hoje. Rapidamente, e porque sei que há sempre a questão, posso confiar nesta plataforma? Vai estar aqui daqui a um ano. A Finbooks não é uma startup de garagem, ok? Não é nenhuma startup de garagem. Somos uma empresa apoiada por capital de risco, com mais de 2,8 milhões de euros levantados até à data. Temos um roteiro claro de expansão europeia. Já somos líderes de mercado em Itália, Espanha e Portugal. E estamos a crescer rapidamente em França, Reino Unido e Alemanha. Por que vos digo isto? Porque os vossos dados fiscais são sensíveis e precisam de uma plataforma sólida para tratar dos mesmos. O primeiro grande capítulo é preparar-se para a declaração e acreditem que este passo é o mais importante. Vamos começar pelo básico absoluto. Em Portugal, quando investem em criptoativos, há 3 grandes situações fiscais possíveis. A primeira situação, mais-valias, anexo G ou G1. Isto acontece quando vocês vendem criptoativos que compraram. É a situação mais comum. Compraram Bitcoin, Ethereum, o que for, e passado algum tempo, vendem. Aqui é onde entra a regra de ouro. Se tiverem menos de 365 dias, pagam 28% de imposto sobre o ganho e declaram no anexo G. Se tiverem mais de 365 dias, estão completamente isentos, 0 euros de imposto a pagar ao Estado. Mas atenção, têm na mesma de declarar no anexo G1. Vamos ver porquê mais à frente. A segunda situação são o quê? Rendimentos no estrangeiro. Rendimentos no estrangeiro declaram-se no anexo J. E é aqui que a maioria das pessoas se engana. Porquê? Vejam bem, a maioria das exchanges que usam são de estrangeiras. Binance, estrangeira. Coinbase, estrangeira. Kraken, estrangeira. Crypto.com, estrangeira. Quando vendem cripto nestas plataformas, não usam o anexo G, usam o anexo J, porque é uma mais-valia de origem estrangeira. E se fazem staking profissional, mining, validação em protocolos estrangeiros, também utilizam o anexo J, porque lá está uma exchange estrangeira, é um rendimento estrangeiro. Isto é super importante e muita gente não o sabe e acaba por declarar tudo no anexo G. E a autoridade tributária cruza os dados com as exchanges, sim, isso agora acontece com a da Kate, e leva uma notificação. Nós não queremos isto. A terceira situação é a atividade empresarial, a qual se declara no anexo B. Esta é para quem faz trading de forma profissional e habitual. Não é para o investidor ocasional, é para quem faz centenas de trades por mês. Trading é a sua fonte principal de rendimento. Usa bots automatizados. Opera com alavancagem todos os dias. Se é o vosso caso, e acreditem, vocês sabem se é, então é o anexo B que vocês devem utilizar e as regras mudam completamente. Temos taxas progressivas até aos 48%, mais segurança social de 21,4% e não há isenção dos 365 dias. Mas, para 95% de vocês que estão a ver isto, vão estar nos anexos G, G1 ou J e é nisso que nos vamos essencialmente focar hoje. Agora, antes de começarem a preencher seja o que for, precisam ter os dados prontos. E não é abrir a Binance, ver o saldo, escrever uns números, não é nada disso. Precisam de muito mais. Precisam de uma lista completa de todas as plataformas que utilizaram, não se esqueçam de nenhuma, aquela exchange que usaram uma vez em 2023 e se esqueceram, conta. Aquela wallet velha, conta. Extratos e relatórios anuais, a maioria das exchanges deixa de expressar um relatório anual, façam download de tudo, histórico completo de transações, compras, vendas, swaps, transferências, tudo. Histórico on-chain, se usaram DeFi, isto significa ir ao Ethereum Scan, BSC Scan, Polygon Scan e exportar as transações dos vossos endereços. E aqui vem o mais crítico, a data de aquisição de cada posição. Porque, sem saber quando compraram, não conseguem calcular se tiveram mais ou menos 365 dias. E sem isso, não sabem se estão isentos ou não. Precisam também de prova documental do custo de aquisição. Quando pagaram, se há faturas, confirmações, rastreamento de transferências internas, isto é, se transferiram Bitcoin da Binance para a vossa Ledger e depois para a Coinbase, isso não são 3 vendas. É uma transferência interna e têm de identificar corretamente valores em euros, tudo tem de estar convertido para euros nas taxas oficiais do Banco de Portugal. E por fim, um resumo consolidado. Juntar tudo e fazer sentido.
Agora pergunto-vos, quantos de vocês têm isto tudo organizado numa folha de Excel? Poucos, muito poucos, certo? E é exatamente por isso que pessoas usam o Finbooks. Para isto, manualmente, é completamente impossível. Agora deixem-me ser muito clara convosco. A qualidade da vossa declaração depende a 100% da qualidade dos vossos dados. Não há volta a dar. Se os dados estiverem errados, ou incompletos, ou uma confusão total, a declaração vai estar errada. Isto tem consequências. Quais são os principais desafios que enfrentamos? Primeiro, os movimentos estão espalhados por todo lado. Exchanges, wallets, protocolos DeFi, não está tudo num só sítio. Em segundo lugar, cada plataforma exporta dados de forma diferente. A Binance dá-vos um CSV com umas colunas, a Coinbase há outro CSV com colunas diferentes, a Kraken tem o seu próprio formato e é impossível juntar tudo e fazer simplesmente sentido. Em terceiro lugar, e isto é crítico, os dados mostram movimentos e saldos, mas não reconstroem sozinho o quadro fiscal. O que é que eu quero dizer com isto? Vejam, se olharem para um extrato da Binance, veem que compraram 0.5 Bitcoin, que venderam 0.3 Bitcoin e transferiram 0.2 Bitcoin. Ok, muito bem. Mas isto não vos diz quanto tempo é que tiveram Bitcoin, qual foi o custo de aquisição correto utilizando o método FIFO, se a transferência foi para uma wallet vossa ou para uma venda, qual o valor em euros naquela data específica. Tudo isto tem de ser calculado e é complexo. O quarto desafio, as transferências entre as vossas próprias contas têm de ser separadas das operações fiscalmente relevantes. Porque, olha, se transferirem Bitcoin da Binance para a vossa Ledger, isto não é uma venda. Mas se venderem Bitcoin na Binance por euros, isso é uma venda. Os dados brutos não fazem automaticamente esta distinção. E, finalmente, o cálculo dos períodos de detenção é absolutamente crítico. Um dia pode fazer diferença entre pagar milhares de euros ou zero. Literalmente, se venderem aos 364 dias, pagam 28%. Se venderem aos 365 dias, pagam zero. Por isso, a preparação de dados, reconciliar tudo, limpar tudo, validar tudo, é o trabalho mais pesado e o mais importante. E é aqui que a maior parte das pessoas desiste ou comete erros graves. Quero que percebam uma coisa muito importante. A maior parte do trabalho não acontece quando estão sentados a preencher o formulário no portal das finanças. O trabalho acontece antes. Dados, saldos, transferências. Tudo tem de ser verificado e reconciliado. Isto não é rápido. Não é, vou fazer isto numa tarde. Dados, saldos e transferências demoram tempo. Se tiverem centenas de transações ao longo do ano, podem estar a falar de dias de trabalho manual. Calcular períodos de extensão manualmente, com múltiplas compras em datas diferentes e vendas parciais, praticamente impossível de efetuar sem quaisquer erros. Um erro no método FIFO e depois toda a gente fica errado. E aqui está o risco. Cada cálculo errado pode levar a sanções pesadas. Se declararem menos imposto do que deviam, porque fizeram mal o FIFO, a autoridade pode considerar que houve uma omissão. Se declararem mais do que deviam, estão a pagar imposto a mais, desnecessariamente. E isto é importante, mesmo se contratarem um contabilista, a preparação de dados continua a ser a vossa responsabilidade. Porquê? Porque o contabilista precisa que vocês lhe entreguem os dados corretos, organizados e reconciliados. Se lhe derem uma pilha de CSVs desorganizados, ele vai cobrar-vos uma fortuna para os organizar, se o souber fazer, ou simplesmente não conseguir fazer bem. Por isso, a mensagem que quero deixar aqui é clara. Preparem-se. Isto não se faz na véspera. Comecem já a organizar os dados, mesmo para o próximo ano. Ou, e vou ser direta, usem uma ferramenta como a Finbooks, que faz isto automaticamente, porque senão vão sofrer. E muito. Muito bem, agora que perceberam o desafio, deixem-me mostrar-vos como a Finbooks resolve isto em 3 passos muito simples. Primeiro, vocês vão conectar. Vocês conectam as vossas contas como? De 2 formas. Para Exchange, usamos API Keys Read-Only. Isto significa que a Finbooks consegue ler os vossos dados, mas nunca, jamais, consegue fazer trades ou movimentar fundos. É 100% seguro. Ou então podem simplesmente fazer upload dos CSVs. Suportamos mais de 200 exchanges e wallets. Se usam, nós integramos. Para wallets on-chain, como a MetaMask, a Ledger ou a Trust Wallet, simplesmente adicionem o vosso endereço público e nós vamos à blockchain ler todas as transações. É importante o histórico completo desde 2015. Não interessa se começaram em cripto há 10 anos ou 10 meses. O segundo passo é calcular. Aqui é onde a magia acontece. A Finbooks calcula automaticamente os períodos de extensão. Cada compra é marcada com data e hora. Cada venda também. Fazemos a conta aos 365 dias, para ver se é isento ou tributável. Aplicamos o método FIFO corretamente.
e convertemos tudo para euros nas taxas oficiais do Banco de Portugal na data de cada transação. Passo 3. Declarar. No fim, vocês têm relatórios prontos para o IRS. Anexo G, Anexo G1, Anexo J, Anexo B. E certificados de isenção para se vendas. Agora vamos entrar no enquadramento fiscal. Como é que Portugal realmente tributa criptoativos? Primeiro precisamos de perceber o que é que a lei portuguesa considera como um criptoativo. A definição é esta, segundo a lei. Representação digital de valor ou direitos que pode ser transferida e armazenada eletronicamente através de tecnologia de registro distribuído, ou seja, a blockchain. O que é que está incluído? Bitcoin, Ethereum, todas as criptomoedas normais, tokens, ERC20, BIP20, todos esses, stablecoins, USDT, USDC, DAI, sim, são criptoativos e seguem as mesmas regras. Tokens de governance como UNI, AV e CRV, tokens de utility e NFTs, embora tenham um tratamento específico. O que é que não está incluído? Moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, se no futuro houver um euro digital oficial do Banco Central Europeu, isso não é um criptoativo, é uma moeda fiat digital. Pontos de fidelidade ou tokens de jogo que não têm valor monetário real também não contam. Mas para 99% do que vocês fazem, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, DeFi, staking, etc., tudo isso são criptoativos e seguem as regras que vamos ver agora. E chegamos à regra de ouro. A regra que vai determinar se pagam muito imposto ou zero de imposto. A detenção superior a 365 dias vai dizer se são ou não isentos de imposto. Deixem-me ser muito clara sobre o que isto significa. Se compraram Bitcoin hoje e venderem daqui a 366 dias ou mais, quando venderem não pagam imposto nenhum sobre o ganho. Zero. Nada. Podem ter comprado a 20 mil euros e vendido a 100 mil. Ganho de 80 mil euros. Imposto 0 euros. Isto é enorme. É uma das isenções fiscais mais generosas da Europa para criptoativos. Agora, as regras são importantes. Não há limite de valor. Podem ganhar 10, 100 mil, 1 milhão. Se tiverem mais de 365 dias, está isento. Aplica-se a qualquer tipo de criptoativos. Conta desde a data de aquisição até a data de alienação. Mas tem de ser 365 dias. Deixem-me dar um exemplo. Compraram 1 de janeiro de 2024. Vendem a 2 de janeiro de 2025. São 366 dias. Está isento. Compraram 1 de janeiro de 2024. Vendem a 31 de dezembro de 2024. São 364 dias. Tributo a 28%. Um dia, literalmente um dia, pode fazer a diferença de milhares de euros. Por isso, quando estiverem perto dos 365 dias, numa posição com ganho, esperem. Vale sempre a pena. E isto é tão importante que a Finbooks tem todo o cuidado para analisar os vossos dados neste âmbito. Agora que sabemos da isenção, precisamos de perceber o que é realmente tributável ou não. O que é que gera imposto? Situações tributáveis, se tiverem menos de 365 dias, são as seguintes. Vender cripto por euro ou USD, isto é, vender um Bitcoin por euros na Binance, tributa se foi detido por menos de 365 dias. Usar cripto para pagar bens ou serviços, isto inclui cartões cripto. Se usarem um cartão da Crypto.com ou da Binance para comprar algo, tecnicamente estão a vender cripto por euros naquele momento. Também tributa. E atenção, isto é importante. Situações não tributáveis. Transferir entre as vossas próprias wallets ou exchanges. Isto não é uma venda. E muito importante, não reinicia o período de detenção dos 365 dias. Se comprarem Bitcoin há 350 dias e transferirem para outra wallet, continuam com o mesmo período. Holding, simplesmente guardar, óbvio. Se só têm lá os Bitcoins parados, não há imposto. E aqui vem ainda outra situação que surpreende muita gente. Trocar Bitcoin por Ethereum, isto é uma swap cripto por cripto, não tributa imediatamente. Porquê? Porque ainda não converteram para moeda fiat. Só quando venderem a Ethereum por outro, moeda fiduciária, por exemplo, euros ou dólares, é que são tributados. E quando venderem, o custo de aquisição que vão usar é o valor do BTC original que trocaram. Isto é super importante. E vamos ver exemplos práticos mais para a frente. Muito bem, agora vamos entrar a fundo nos anexos G e G1. Estes são os anexos das mais-valias. Primeira coisa que têm que perceber é que há dois anexos diferentes para mais-valias. Não é um, são dois. E servem para propósitos diferentes. O anexo G para mais-valias tributadas. E o anexo G1 para mais-valias isentas, as quais usam quando vão pagar 0% de imposto porque houve uma detenção superior a 365 dias. O anexo G é usado para declarar mais-valias resultantes da venda de criptoativos detidos há menos de 365 dias. E é aqui que entra a maioria dos traders mais ativos que vão declarar. A taxa de imposto é 28% sobre a mais-valia. Não sobre o valor total de venda, sobre o ganho. Se comprarem por 10 mil e venderem por 15 mil, o ganho é 5 mil.
O imposto é 5.000 vezes 28%, ou seja, 1.400 euros. Mas há boas notícias. Podem compensar com menos-valias. Se tiverem perdas noutras vendas no mesmo ano, abatem aos ganhos. E se as perdas forem maiores que os ganhos, podem reportar o excedente para os próximos 5 anos. Mas, e isto é muito importante, se venderem após mais de 365 dias, não preenchem este anexo. Vão diretamente para o anexo G1. E se a venda for numa exchange estrangeira, não usam o anexo G, usam o anexo J. E isto é crítico. Muita gente mete tudo no anexo G, o que está errado. Agora vamos a um ponto que gera muita confusão. A diferença entre cripto para fiat e cripto para cripto. Ok? Cripto para fiat tributa agora, se for detido por menos de 365 dias. O que é isto? É quando vendem criptomoedas por moeda fiat, como dólares ou euros. Por exemplo, Bitcoin para euro, Ethereum para dólar, ADA para euros na conta bancária. Isto é uma alienação tributável. Se tiverem menos de 365 dias, vão ao anexo G, se a plataforma portuguesa, ou J, se a plataforma estrangeira. Cripto para cripto não tributa imediatamente. Isto surpreende muita gente. Ou seja, se trocarem Bitcoin por Ethereum, Ethereum por USDT, ADA por DOT, isto não vai no anexo G, ou G1 neste momento. Porquê? Porque ainda não realizaram o ganho em moeda fiat, mas está tudo em cripto. Mas, e atenção, aqui isto não significa que nunca vão pagar imposto. Significa que o imposto fica adiado para quando venderem a cripto final por euros. E quando isso acontecer, o custo de aquisição que vão usar não é o preço do Ethereum, é o preço da Bitcoin original que trocaram. Deixem-me dar um exemplo concreto porque isto é super importante. A 1 de janeiro de 2024 compraram uma Bitcoin por 25.000 euros. A 15 de junho de 2024 trocaram essa Bitcoin por 15 Ethereum. Valor de mercado, 60.000 euros. O que acontece fiscalmente nesse momento? Nada. Não declaram nada, não vai ao IRS 2025. Mas, isto é parte crítica, o custo de aquisição desses 15 Ethereum não é de 60.000 euros, é 25, o que pagaram pela Bitcoin original. Agora, a 1 de fevereiro de 2025, vendem esses 15 Ethereum por 70.000 euros. Aqui sim vão tributar. Muito bem, agora vamos à parte prática. Como é que vocês adicionam fisicamente estes anexos no Portal das Finanças? É muito simples. Primeiro passo, preenchem a primeira folha de rosto da vossa declaração de IRS, nome, NIF, estado civil, dependentes, etc. No canto superior esquerdo há um botão que diz Anexos. Clicam aí. Aparece um botão com mais para adicionar anexos. Clicam novamente. Numa lista selecionam o anexo Q, mais-valias e outros incrementos patrimoniais, ou o anexo G1, mais-valias não tributadas. E, portanto, os anexos aparecem na vossa declaração, prontos para preencher. Podem precisar de ambos, se tiverem vendas com mais e com menos de 365 dias. Adicionam os dois. Agora vamos ver como é que o anexo G está organizado por dentro. Temos o quadro 3, identificação do sujeito passivo. Aqui simplesmente identificam quem é o titular dos rendimentos. Se for declaração individual, é só vocês. Se for declaração conjunto com o cônjuge, identificam titular 1 e titular 2. Quadro 18, criptoativos, quando tidos por menos de 365 dias. Este é o quadro importante para nós e tem duas subtabelas, a 18A e a 18B. Na 18A para quando a contraparte da operação está em Portugal, na União Europeia, no Espaço Económico Europeu ou num país com acordo pela tributação. O 18B para quando a contraparte está fora destas jurisdições. Na prática, quase tudo vai ao quadro 18A, o 18B é muito raro. Posteriormente temos o quadro 15, opção pelo englobamento. Aqui decidem se querem a taxa automática de 28% ou se querem englobar estes rendimentos com os outros, com o vosso salário, etc. e tributar a taxa progressiva. Geralmente só compensa englobar se o vosso rendimento total for baixo e a vossa taxa marginal for inferior a 28%. E depois temos os outros quadros do anexo G que não são relevantes para a cripto. Temos aqui como os dados aparecem na Finbooks. Vamos detalhar o quadro 18A porque é o mais usado. Usem este quadro com todas as condições se verificarem. Tipo de transação, converteram cripto para fiat, Bitcoin para euros, por exemplo, ou pagaram algo com cripto. Usaram um cartão cripto, por exemplo. Localização da plataforma, a qual se encontra em Portugal, ou usar uma wallet própria sem custódia, ou há um prestador de custódia em Portugal. Na prática, se usar uma wallet própria, Ledger, MetaMask ou Trust Wallet e vender numa DEX ou peer-to-peer, vai aqui. Temos o período de tensão, menos de 365 dias. Contraparte, a pessoa ou a entidade com quem fizeram negócio é residente em Portugal, União Europeia, Espaço Económico Europeu, num país com ADT. Por defeito, assumimos que sim, a menos que saibam especificamente que a contraparte está nas Bahamas ou algum paraíso fiscal.
Atenção, se a venda foi numa exchange estrangeira, tipo Binance, Coinbase ou Kraken, isto não vai para aqui e vai para o NextJ. O quadro 18b é para situações mais específicas. Usam quando a contraparte de transação reside num país que está fora da União Europeia, do Espaço Económico Europeu ou num país sem acordo de dupla tributação com Portugal. Agora vamos falar do método FIFO, First In, First Out. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Este é um método obrigatório em Portugal para calcular qual lote de criptomoedas venderam. Porquê é que isto é importante? Porque se compraram em datas diferentes, cada lote tem um período de detenção diferente. Deixem dar-vos um exemplo real. Compraram Bitcoin em 3 datas diferentes, a 1 de janeiro, a 15 de junho, a 10 de novembro. Têm uma Bitcoin no vosso portfólio. Agora, a 25 de fevereiro, vendem 0.7. Qual Bitcoin venderam e com quais períodos de detenção? Aplicando o método FIFO, venderam primeiro a Bitcoin mais antiga e só posteriormente irão vender a Bitcoin mais recente. E isto faz uma grande diferença, porque se não aplicarem FIFO corretamente, poderão pensar que os Bitcoins que venderam foram os últimos que foram comprados e virem a pagar mais ou menos imposto do que deveriam. Ou então, pior, poderão estar a declarar algo que até poderia vir a ser isento e que, noutro cenário, porque estão a assumir que seria aqueles que foram os últimos a ser adquiridos, não será. Por isto, o FIFO é crítico e manualmente concedindo as transações é praticamente impossível fazer sem erros. Agora vamos ao anexo G1, o anexo das mais-valias isentas. Temos o quadro 3, identificação do anexo G, identificação do titular. Quadro 7, este é o quadro específico para criptoativos cedidos há 365 dias ou mais. Este é o único quadro que nos interessa para cripto no anexo G1. O objetivo deste quadro é comprovar à autoridade tributária que venderam criptoativos, tiveram ganhos, mas tiveram por mais de 365 dias. E como tal, está isento. É uma questão de transparência e prova documental. Se não declararem no G1, a autoridade tributária pode questionar. Onde é que arranjou este dinheiro que entrou na conta? Vendeu Bitcoin? Pagou imposto? E vocês vão ter de explicar retroativamente, possivelmente com juros e coimas pelo atraso. Por isso, sempre declararem no G1, declarem tudo aquilo que deveriam dizer que foi detido por mais de 365 dias, mesmo que isento. E aqui vem a pergunta que sei que muitos de vocês estão a pensar. Mas se não paga imposto nenhum, porquê é que haveria de declarar? Não era mais fácil não dizer nada? Não. Vejam as consequências de não declarar vendas isentas. A autoridade tributária pode pensar que escondeu rendimentos. Se venderem Bitcoin por 50 mil euros, esse dinheiro entra na vossa conta bancária. A autoridade tributária tem acesso a essa informação, através de um cruzamento de dados bancários. Se não virem essa venda declarada em lado nenhum, pode assumir que é rendimento não declarado. Dificuldade em justificar a origem de fundos. Se mais tarde quiserem comprar uma casa, pedir um empréstimo ou simplesmente se a autoridade tributária fizer uma inspeção, vão perguntar: de onde é que veio este dinheiro? Se não tiverem declarado, não têm prova fiscal de que era isento. Possíveis inspeções, a autoridade tributária pode abrir um processo inspectivo e mesmo no fim conclua que estava isento, o processo em si é verdadeiramente estressante, demorado e pode gerar custos, com advogados, por exemplo. Coimas elevadas. Sim, mesmo em rendimentos isentos, se houver omissão do dever declarativo, pode haver coima. O quadro 7 do anexo G1 usa-se quando todas estas condições se verificam. Tipo de transação, converteram cripto para fiat ou pagaram com cripto, localização da plataforma Exchange em Portugal, ou wallet própria ou custódia em Portugal, período de detenção de 365 dias ou mais e contraparte que reside em Portugal, União Europeia, Espaço Económico Europeu ou um país com ADT com Portugal. Se todas estas condições se aplicam, declaram no quadro 7 e o resultado fiscal, 0 euros de imposto. Mas ficam com o registro oficial do que venderam, quando ganharam e o que estava isento. Deixem-me dar um exemplo concreto de como funciona uma venda isenta. A 1 de janeiro de 2023, compraram uma Bitcoin por 20 mil euros. A 15 de março de 2025, venderam essa Bitcoin por 65 mil euros. Pagaram 180 euros de FIIs, trading fees e gas fees. De 1 de janeiro de 2023 a 15 de março de 2025, temos 804 dias. Ou seja, o critério dos 365 dias encontra-se verificado. É isento. Temos aqui uma mais-valia, através da aplicação do método FIFO, de 44.820 euros. Mas o imposto pago é zero. Vocês acabaram de ganhar 44.820 euros líquidos. Zero imposto. O que é que declaram no anexo G1 do quadro 7? Uma linha com a data de venda, a data de compra, o valor de venda, o custo de aquisição e as despesas. E está feito. Conformidade total. Zero imposto. Agora imaginem, só para verem a diferença, se tivessem vendido com 364 dias, o valor de imposto que teriam que pagar seria aplicado ao valor que vocês tiveram de lucro 28%. 12.550 euros. Um dia de diferença. Portanto, esperem.
Sempre que possível, esperem. Agora vamos falar do anexo B, o anexo à atividade empresarial e profissional. O anexo B é quando a vossa atividade com criptoativos deixa de ser um investimento ocasional e passa a ser atividade empresarial ou profissional. Há 3 situações principais em que isto acontece: trading profissional, mineração e validação ou prestação de serviços. Agora a pergunta que muita gente faz: ok, mas onde está exatamente a linha? Quando é que passa de investidor para profissional? A verdade é que não há um número mágico. Não é, se fizeres 100 trades, és profissional. Não funciona assim. A autoridade tributária avalia um conjunto de critérios e se 3 ou mais se aplicarem, podes considerar-vos profissionais. Os critérios da autoridade tributária são um volume mensal elevado, por exemplo, mais de 50 mil euros de volume de negócios por mês. Isto não significa lucro, significa o volume total de transações, uma alta frequência, um uso de alavancagem, se usaram regularmente Binance Futures, Bybit, Margin Trading. Isso significa atividade especulativa profissional. Trading é a vossa fonte principal de rendimento. Habitualidade ao longo de anos. Uso de bots de trading. Estrutura empresarial montada, isto é, se tem uma empresa aberta com contabilidade organizada e faturam serviços de trading. Se olharem para esta lista e pensam, bem, 3 ou 4 destes aplicam-se a mim, então provavelmente devem estar no anexo B. E atenção, não tentem esconder isto. A autoridade tributária está cada vez mais atenta, especialmente com a da Kate, que obriga as exchanges a reportar dados. Se tiverem um volume enorme na Binance, mas declararem como investidor ocasional, vão ter problemas. Deixem dar-vos uma comparação direta para ficarem com a imagem clara. Um investidor ocasional tem as seguintes características: compra mensalmente, vende 5 a 10 vezes por ano, talvez menos, faz um hold médio de meses ou anos, e o objetivo é um investimento de longo prazo, uma poupança. As suas consequências finais: anexo G, para declarar ao J, 28% de imposto ou isento, se vendeu com 365 dias ou mais. Um trader profissional tem as seguintes características: um trading diário, mais de 500 operações por ano, um hold médio de dias ou horas, com o objetivo de lucro especulativo de curto prazo. Fiscalmente terá as consequências de ter declarado no anexo B ou J, taxas progressivas de IRS, que podem dos 14,5% até aos 48%, pagamento de segurança social, 21,4%, e sem isenção, 365 dias. Como podem ver, há uma diferença brutal. Um pode ficar isento, esperando um ano simplesmente, e o outro nunca fica isento. Não interessa quanto tempo espera. A maioria de vocês que está a ver isto está no primeiro grupo, mas estão no segundo, necessitam de o saber. Deixem-me dar um exemplo concreto de alguém que declara no anexo B. Um sujeito A tem 500 trades ou mais por mês, um volume mensal de 200 mil euros. Trading é o seu único rendimento. Usa Binance Futures com alavancagem regularmente. Tem bots automatizados a correr. O enquadramento fiscal, a autoridade tributária vai considerar isto atividade empresarial. Obrigatoriamente tem de abrir atividade nas finanças, escolher regime, ou seja, simplificado, presume-se que 75% do valor de negócios é tributável, ou contabilidade organizada, tributa sobre o lucro real, receitas, menos despesas documentadas. Comparem. Com o investidor ocasional que ganha 100 mil euros, per ano de mais de 365 dias, 0 euros de imposto. Mas aqui, nada disso. Se for um trader, essa situação não se aplica. Agora mining especificamente. Fazem mining Bitcoin ao longo de 2025. Janeiro, mineraram 0.01 Bitcoin. Fevereiro, 0.008. Março, 0.012. Total anual, 0.15 Bitcoin. Isto vai para o anexo B, com o código 422. Se tiverem contabilidade organizada, poderão deduzir eletricidade consumida, amortização do equipamento, internet, arrefecimento, entre outras despesas. E quando venderem esse Bitcoin minerado no futuro, o custo de aquisição é o valor, o total inicial. E se venderem com mais de 365 dias, tal será isento. Agora uma situação que pode acontecer e que assusta muita gente, a reclassificação pela autoridade tributária. Imaginem este cenário. Vocês declararam como investidor ocasional no anexo G ou J, mas a AT olha para os vossos dados, que agora recebem diretamente das exchanges com a DAC, e dizem, não, isto não é um investimento ocasional, isto é uma atividade profissional. O que acontece? Temos uma liquidação adicional, a autoridade tributária recalcula tudo como se fosse o anexo B, desde o início, e cobra a diferença de imposto com imposto adicional,
juros compensatórios e possíveis coimas por declaração incorreta. Regularização da segurança social. Vão dizer que deviam ter estado inscritos como trabalhadores independentes. Logo, contribuições em falta, juros de demora, obrigações de regularizar. Podem ir ver até aos últimos 4 anos, temos um prazo retroativo. Muito bem, se estão no anexo B, como é que preenchem? O quadro principal é o quadro 4, rendimentos brutos obtidos em território português. E há 2 códigos específicos para criptoativos. 419, rendimentos de operações com criptoativos. Aqui declaram staking profissional, com validador próprio, infraestrutura de validação que vocês mantêm, operações com criptoativos como atividade empresarial, ou o código 422, rendimentos provenientes da mineração. Atenção! Se os rendimentos são de fonte estrangeira, por exemplo, fazem staking no protocolo estrangeiro de forma profissional, não usam o quadro 4 do anexo B, usam o anexo J. Quadro 6.A. Isto é importante porque confunde muita gente. O anexo B é para a atividade profissional em Portugal. Se a fonte é estrangeira, mesmo sendo profissional, vai ao anexo J. E aqui conseguem ver como e onde devemos preencher. Agora vamos ao anexo J, rendimentos obtidos no estrangeiro. E este é super importante porque a maioria de vocês usa exchanges estrangeiras. Primeiro, precisam entender o conceito fundamental do anexo J. O anexo J não é sobre o tipo de rendimento, é sobre a sua origem. Deixem-me repetir porque isto é crucial. Não é o tipo, é a origem. O que é que isto significa? Significa que qualquer categoria de rendimento pode ir no anexo J, desde que a fonte seja estrangeira. E o que determina o uso do anexo J é que exchange, plataforma ou protocolo tem sede fora de Portugal e o evento é tributável. Exemplos práticos: Binance, Coinbase, Kraken, Crypto.com, Lido Protocol, anexo J. Praticamente todas as exchanges que usam são estrangeiras. E aqui está o erro número 1 que vejo. Pessoas declararem vendas da Binance no anexo G. Está errado. Binance é Malta, é estrangeira. Vai no anexo J. Se declararem mal, a autoridade tributária cruza os dados. Agora recebe reportes diretos das exchanges, vê a incongruência e manda para correção. Por isso, plataforma estrangeira é igual a anexo J. Dentro do anexo J há 2 quadros que nos interessam para criptoativos. O quadro 9.4 para mais-valias estrangeiras e o quadro 6.A para rendimentos empresariais estrangeiros. Categoria B. O que é que não vai ao anexo J? Muita gente pensa que juros de lending, yields, DeFi pagos em cripto vão ao anexo J imediatamente. Não. Juros e yields pagos em criptomoedas não tributam como rendimento no momento de recebimento. Só tributam como mais-valia quando venderem esses tokens. E aí sim, se venderem numa exchange estrangeira e se tiverem tido por menos de 365 dias, vão ao quadro 9.4. Mas no momento de receber, nada. Não declaram nada. Isto é super importante e vamos ver exemplos disto já a seguir. Então vamos detalhar o quadro 9.4 porque é o mais usado por quase todos vocês. Usam este quadro quando todas estas condições se verificam. Venderam cripto por fiat, através de uma exchange estrangeira, tiveram menos de 365 dias e a transação é tributável, isto é, a conversão efetiva para fiat. Um exemplo concreto, a 15 de março de 2024 compraram uma Bitcoin na Binance por 25 mil euros e no dia 20 de dezembro de 2024 venderam essa Bitcoin na Binance por 42 mil euros. Temos um período de 280 dias, exchange de Binance, estrangeira, conversão de Bitcoin para euro é tributável. Conclusão, vai para o anexo J, quadro 9.4. Aqui podemos ver o nosso quadro, como adicionar, quadro 9, e descendo, temos o quadro 9.4, A e B, onde podemos optar pelo englobamento destes rendimentos. Agora uma pergunta importante. E se tive mais de 365 dias numa exchange estrangeira, também fica isento? A resposta é depende. Se a contraparte está situada num país que tem um acordo de tributação com Portugal, que inclui troca de informações, então estamos isentos, não declaram nada. Se a contraparte está fora da União Europeia, do Espaço Económico Europeu ou de países com ADT com Portugal, então tributa no quadro 9.4 mesmo com mais de 365 dias. Na prática, a maioria das exchanges opera em jurisdições normais com ADT. Logo, vendas com mais de 365 dias nas exchanges estão isentas. Mas se usarem uma exchange registrada nas Bahamas, Ilhas Caimão ou paraísos fiscais, sem ADT, aí tributa mesmo com mais de 365 dias. A boa notícia, 99% de vocês usam a Binance, a Coinbase, a Kraken, a Crypto.com, todas em jurisdições com ADT. Logo, uma venda com mais de 365 dias é isenta, mesmo numa exchange estrangeira. Mas isto é importante. Não declararam, nem no anexo J, nem em lado nenhum. Simplesmente ficam com os comprovativos guardados, caso a autoridade tributária questione. Agora, o quadro 6.A é para rendimentos empresariais ou profissionais de fonte estrangeira.
usam quando fazem staking profissional em protocolo estrangeiro, mining através de uma pool estrangeira, validação em rede estrangeira, atividade que é enquadrada como categoria B. A diferença crucial entre o quadro 6.A e 9.4 é que o 6.A é para staking ou mining, receita empresarial imediata e tributa quando recebe. Staking profissional. O 9.4 é para lending e yields pagos em cripto, não tributa quando recebe, só quando receberem. Isto confunde muita gente e deixem-me clarificar já de seguida. Primeiro, está aqui os quadros e como vão preencher com o código de rendimento apropriado. Esta é uma das perguntas que mais recebo. O que é que gera mais confusão? Depositaram 10.000 USDC no AV para o protocolo DeFi utilizado pela lending. Ao longo do ano receberam 500 USDC de juros. Pergunta, isto vai no anexo 6.A do anexo. Isto é uma pergunta das que mais recebo e que gera mais confusão. Uma situação típica. Depositaram 10.000 USDC no AV protocolo DeFi de lending. Ao longo do ano receberam 500 USDC de juros. Pergunta, isto vai no quadro 6.A do anexo J como rendimento? Não. E aqui está o porquê. Juros e yields pagos em criptomoedas não tributam no momento de recebimento como rendimento. Porquê? Porque ainda não realizaram o ganho em moeda fiat. Ainda está tudo em cripto. Então, quando é que tributa? Só quando venderem esses 500 USDC por euros. Ou seja, 2025 depositaram 10.000 USDC no AV, receberam 500 USDC de juros ao longo do ano. Declaração de IRS, nada, não declaram. Em 26, venderam os 500 USDC por 510 euros, uma pequena oscilação cambial. Período desde que os recebeu, 8 meses. Declaração de IRS 2027 para declarar em 2026, irão proceder esta declaração. Sei que isto pode parecer confuso com tantos anexos, quadros e exceções, por isso deixem-me dar-vos um fluxograma mental, simples para decidirem. Primeiro passo, é uma venda de cripto por fiat ou uso de cartão cripto? Se sim, continuem. Se não, é mining ou staking profissional. Se sim, quadro 6.A, anexo J, de estrangeiro. Se não, não tributa agora. Passo 2, a plataforma é portuguesa. Se sim, anexo GUI, se menos 365 dias, ou G1, se mais 365 dias. Se não, se for estrangeira, continuem. Passo 3, se teve por menos de 365 dias. Se sim, anexo J, quadro 9.4. Se não, se teve por mais de 365 dias, a contraparte está num país com ADT. Se sim, é isento e não declara. Se não, anexo J, quadro 9.4, mesmo assim. Agora vamos aos prazos e pagamentos, quando têm de declarar e quando têm de pagar. Entrega da declaração. O prazo normal para entregar o IRS referente a rendimentos de 2025 é de 1 de abril a 30 de junho de 2026. Têm 3 meses. Usem-nos. Não deixem-no para a última semana. Se por algum motivo não conseguirem entregar até 30 de junho, ainda podem entregar até 31 de julho, mas com uma coima de 0,5 por mês sobre o imposto devido. Pagamento do imposto. Se tiverem imposto a pagar por venderam com 365 dias menos ou tiveram rendimentos, o prazo é até 31 de agosto de 2026. É pagamento voluntário. Vocês é que têm de pagar. A autoridade tributária não vos vai cobrar porta a porta. Se não pagar até 31 de agosto, começa a aplicar-se juros de demora e eventualmente podem entrar em execução fiscal. Reembolsos. Se tiverem imposto a receber porque houve retenções na fonte noutros rendimentos, por exemplo, a autoridade tributária faz o pagamento normalmente entre julho e setembro de 2026 por transferência bancária. Se o valor de imposto a pagar for elevado, podem pedir pagamento em prestações. Que condições se aplicam? Imposto total superior a 500 euros, pedido tem de ser feito no ato de submissão da declaração e pode ser aprovado automaticamente ou sujeito à análise da autoridade tributária. Existem algumas opções, até 3 prestações sem juros ou em 6 prestações com juros, de 4%. Se o valor for muito elevado e tiverem dificuldades de liquidez, vale a pena usar esta opção. E que métodos de pagamento existem e se encontram disponíveis? Multibanco, a autoridade tributária gera uma referência automática, pagam em qualquer caixa ATM ou home banking e é o mais utilizado. MBWay, direto no portal das finanças e com confirmação de telemóvel. Cartão de crédito ou débito, também no portal das finanças e com pagamento imediato. Transferência bancária, a autoridade tributária fornece o IBAN e tem de indicar o NIF. E depois recebem uma confirmação no portal das finanças dos pagamentos efetuados. A validação pode demorar até 2 a 3 dias úteis. E agora vamos à parte que sei que vos interessa. Como é que a Finbooks automatiza todo este processo?
Muito bem, deixem-me explicar-vos como funciona do princípio ao fim. Primeiro passo, conectar as fontes. Vocês conectam todas as vossas contas de cripto a Finbooks, como exchanges ou wallets on-chain. O segundo passo, processamento automático. É aqui que a magia acontece, que manualmente cria o impossível. Identificamos o tipo de cada transação, é uma compra, venda, transferência interna ou swap, claim de reward, separamos transferências internas de vendas, se transferir um Bitcoin da Binance para a Ledger, sabemos que não é uma venda, aplicamos o FIFO corretamente, first in, first out, calculamos qual o lote venderam em cada operação, calculamos períodos de detenção, dias exatos desde compra até à venda, crucial para a aplicação da regra dos 365 dias, convertemos para euros com taxas oficiais do Banco de Portugal na data exata de cada transação, classificamos automaticamente e, por fim, terceiro passo, relatórios prontos. No fim, têm relatórios prontos para submeter. Anexo guia completo, vendas tributáveis em plataformas portuguesas, guia 1 completo, vendas isentas em plataformas portuguesas, J, quadro 9.4, vendas exchanges estrangeiras, J, quadro 6.A, staking, mining ou qualquer atividade profissional, anexo B, códigos 419 e 422, aplicável, e certificados de isenção com documentação comprovativa. E está feito. Centenas de horas de trabalho manual para puros minutos. No próximo vídeo, iremos analisar os diferentes tipos de staking para podermos perceber como é que estes se enquadram. Tu investes, nós tratamos da tua fiscalidade. Experimenta o CryptoBooks e cria a tua conta gratuita hoje mesmo. Muito obrigada e até à próxima! Adeus!